Imagine um homem, próspero e justo, respeitado por todos à sua volta, mas que em questão de dias vê sua vida virar um verdadeiro pesadelo. Seu nome é Jó. Um homem temente a Deus, conhecido por sua integridade e pela devoção inabalável. Mas o que leva alguém a perder tudo, a ser testado ao limite do suportável e ainda se manter firme em sua fé? Prepare-se para entrar na história de um dos homens mais mencionados na Bíblia. Uma história que nos leva às profundezas do sofrimento e da dúvida e que levanta questões sombrias sobre os limites da fé e da justiça divina. O que você faria se perdesse tudo o que mais ama? Até onde vai a sua fé quando tudo ao seu redor desmorona? Jó era um homem abastado, um líder em sua comunidade, dono de vastas terras, com centenas de animais e muitos servos. Sua família era grande e unida, e todos na vila conheciam sua reputação de um homem justo e piedoso. Segundo o relato bíblico, ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Mas o que talvez poucos saibam é que Jó não fazia ideia dos olhos que o observavam das sombras. Olhos prontos para questionar se sua bondade resistiria ao verdadeiro teste. Mas será que toda essa bondade resistiria aos olhos atentos que o observavam das trevas? Será que Jó conseguiria se manter fiel ao enfrentar as forças mais cruéis e implacáveis? Enquanto Jó vivia sua vida pacífica, em outra esfera, uma reunião misteriosa acontecia. Na presença de Deus, surge uma figura sinistra, um acusador, Satanás. Ele lança um desafio que mudaria a vida de Jó para sempre. Será que Jó teme a Deus por nada? Satanás insinua que a fé de Jó só existe porque sua vida é repleta de bênçãos e prosperidade. Deus permite então que Satanás o teste, mas com uma condição: Jó não poderia perder a vida. O que segue a partir daqui é um relato de perda, sofrimento e persistência, onde a força espiritual de Jó será testada como nunca antes. O que realmente motiva a fé? Prosperidade ou uma devoção genuína? Este é o início de uma sequência de provações que ninguém jamais desejaria enfrentar. Num piscar de olhos, o mundo de Jó começa a ruir. Notícias devastadoras chegam uma após a outra, cada uma pior do que a anterior. Primeiro, seus bois e jumentos são roubados por saqueadores, seus servos assassinados. Antes que ele possa se recuperar, outro mensageiro traz a notícia de que suas ovelhas foram consumidas por um fogo que desceu do céu. E como se isso não fosse o suficiente, mais tragédias continuam a devastar tudo o que ele possui. Mas a maior perda ainda estava por vir. Em um só golpe, um vento poderoso derruba a casa onde seus filhos e filhas estavam reunidos, matando todos eles. Jó, que uma vez teve tudo, agora se encontra despojado de cada pedaço de felicidade e segurança. A dor que Jó sente não é apenas física. É a dor de ver todos os seus laços mais profundos e valiosos destruídos, como se ele estivesse sendo esquecido e punido sem explicação. O que você faria se tudo pelo que trabalhou fosse destruído diante dos seus olhos? Como lidar com uma perda tão grande e uma dor que parece não ter fim? Ao invés de se revoltar, Jó faz algo inimaginável. Ele rasga suas vestes, se cobre de cinzas, símbolo do luto, mas ao invés de amaldiçoar seu destino, ele se ajoelha e adora a Deus, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a força espiritual de um homem que, apesar de estar cercado de dor e desolação, se recusa a perder sua fé. Mas será que Jó resistiria a mais sofrimento? Será que a sua resiliência ainda teria força para suportar o próximo ato de crueldade? Até onde vai a capacidade humana de resistir à dor e à perda? Será que Jó conseguiria resistir ao que ainda estava por vir?
Como se tudo o que havia acontecido não fosse suficiente, a segunda onda de sofrimento atinge Jó. Satanás é autorizado a infligir-lhe feridas dolorosas, que cobrem seu corpo da cabeça aos pés. Jó sofre de dores excruciantes, sentando-se no chão, em cinzas, raspando as feridas com um caco de cerâmica para tentar aliviar a dor. A sua carne, que antes era saudável, agora se encontra marcada pelo sofrimento e pela doença. Essas feridas não são apenas físicas. Elas simbolizam uma dor mais profunda, uma ferida que perfura a alma. Imagine a agonia, o desespero e o silêncio absoluto ao redor. Aqueles que o viam como um exemplo de vida, agora o evitam, como se ele fosse amaldiçoado. Os olhares de desprezo e piedade são tudo o que resta a Jó, como se ele fosse a encarnação do sofrimento. O que resta quando até seu próprio corpo se torna seu inimigo? Será que a mente de Jó resistiria a esse grau de desespero? Após a notícia das desgraças de Jó se espalhar, 3 de seus amigos mais antigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vão ao seu encontro. Quando eles o veem, mal conseguem reconhecer o amigo que antes conheciam. O silêncio toma conta, pois não há palavras que possam consolar um homem que perdeu tudo. Durante 7 dias, eles se sentam ao seu lado, compartilhando o silêncio da dor. Mas quando finalmente começam a falar, os diálogos se tornam um confronto de ideias, onde cada um tenta encontrar uma explicação para o sofrimento de Jó. Eles acreditam que o sofrimento só pode ser resultado de algum pecado oculto, e, um por um, começam a acusá-lo, questionando sua integridade. Para Jó, que já estava afogado em dor e dúvida, essas palavras são mais um golpe. Será que até mesmo Deus o abandonou? O que você faria se até mesmo aqueles em quem confia começassem a duvidar de você? Após dias em silêncio, os amigos de Jó finalmente falam. Elifaz, o primeiro a quebrar o silêncio, acredita que o sofrimento de Jó é consequência de seus pecados. Acaso algum inocente já pereceu? Ele pergunta. Em sua visão, a dor é um sinal de culpa, uma correção divina para os erros de Jó. Mas Jó, mesmo em sua fraqueza, responde com firmeza. Ele sabe que é inocente, que nunca se desviou dos caminhos de Deus. E essa é a sua maior angústia, a falta de explicação para sua miséria. Bildade e Zofar reforçam as acusações, cada um com sua própria teoria. Para Bildade, Jó deve reconhecer sua falha e se arrepender, pois Deus é justo e jamais puniria um inocente. Zofar, ainda mais impiedoso, o acusa de esconder um pecado que só ele conhece. Jó começa a questionar o próprio sentido de justiça no universo, se perguntando em voz alta: por que os perversos prosperam enquanto os justos sofrem? Será que Jó começará a duvidar de sua própria inocência? Como lidar com a dúvida quando todos à sua volta parecem convictos de sua culpa? Aos poucos, a força espiritual de Jó começa a se desgastar. Ele se vê sem respostas, perdido em uma escuridão que consome sua mente e sua alma. Em lamentos, ele amaldiçoa o dia em que nasceu, expressando um desejo de nunca ter vindo ao mundo. Por que se dá luz ao infeliz e vida aos amargurados de alma? Pergunta Jó. Suas palavras são cortantes, cheias de dor e desespero. É como se ele estivesse falando por todos aqueles que um dia já questionaram o motivo de seu sofrimento. Jó não entende por que o justo é punido, enquanto os malfeitores parecem viver em paz. Ele se sente traído, mas sua fé ainda o impede de amaldiçoar diretamente a Deus. Em vez disso, ele direciona suas palavras ao que considera sua própria insignificância, refletindo sobre a mortalidade e a fragilidade humana. Esse é o ponto mais sombrio da jornada de Jó.
uma espiral de dor e questionamentos que parece não ter fim. Até onde a mente humana é capaz de suportar sem se render ao desespero? Como seguir adiante quando até mesmo o significado da vida parece ter desaparecido? Quando os amigos de Jó se calam, entra em cena Eliú, um jovem que acompanhou o debate em silêncio. Ele acredita que todos estão errados, tanto Jó quanto seus amigos. Eliú representa uma nova perspectiva, defendendo que o sofrimento não é apenas punição ou resultado de pecado, mas um meio pelo qual Deus corrige e educa seus filhos. Para ele, Deus é incompreensível. Seus propósitos vão além da compreensão humana. Eliú acredita que Jó precisa abandonar o orgulho e aceitar que, mesmo sendo justo aos olhos dos homens, ele não pode entender os desígnios divinos. Suas palavras são firmes, porém enigmáticas, e deixam Jó ainda mais confuso, sem saber se deveria continuar questionando ou simplesmente se submeter. Eliú encerra dizendo que Deus usa o sofrimento para revelar a verdadeira fé, sugerindo que a dor é de alguma forma uma prova de amor divino. Será que Jó conseguirá aceitar o sofrimento como um propósito maior? Pode o sofrimento realmente ser uma expressão de amor? Depois de tanto sofrimento e questionamentos, algo sobrenatural acontece. Deus finalmente responde a Jó, mas não da maneira que ele esperava. A voz do Todo-Poderoso ecoa como um trovão, enchendo o ar de poder e mistério. Deus começa questionando Jó. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Com cada pergunta, Deus mostra a Jó a imensidão de sua criação e a complexidade do universo que está muito além da compreensão humana. Deus revela que existe um propósito maior em cada detalhe do universo e que o entendimento humano é limitado. Em vez de dar uma explicação direta para o sofrimento de Jó, ele o confronta com o mistério e a grandeza do divino, deixando claro que a mente humana jamais poderá entender completamente os caminhos de Deus. Esse encontro muda Jó profundamente. Ele percebe que a busca pela compreensão talvez seja um erro e que a verdadeira fé é confiar no divino, mesmo sem respostas. Será que Jó finalmente encontrará paz em meio ao mistério? Como aceitar o inexplicável e ainda manter a fé? Após reconhecer a grandeza e o mistério de Deus, Jó é restaurado. A Bíblia relata que ele recupera tudo o que perdeu e recebe em dobro as suas posses. Deus lhe concede novos filhos, e Jó vive para ver seus descendentes por 4 gerações. Mas, mais do que suas posses, o que Jó ganha é uma compreensão mais profunda sobre a fé e o respeito pelos mistérios que envolvem o divino. Ele agora entende que a vida vai muito além do que os olhos podem ver ou as mentes podem compreender. Jó emerge dessa experiência com uma visão transformada, uma fé renovada e uma nova perspectiva de seu papel no mundo. Suas provações não foram em vão. Elas o tornaram um exemplo eterno de resiliência e de fé inabalável, mostrando que a verdadeira devoção não depende das circunstâncias, mas da confiança no desconhecido. A fé de Jó foi restaurada, mas será que o mesmo homem ainda habita ali? Essa é uma história sobre fé, perda e a busca pelo significado em um mundo de mistérios. A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e enigmáticas da humanidade. Ela nos confronta com questões atemporais sobre sofrimento, fé e o propósito da vida. Jó nos mostra que, às vezes, o sofrimento não tem uma explicação simples e que a busca por respostas nem sempre nos leva à paz. A verdadeira fé, como Jó aprendeu, não está em entender tudo, mas em confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Quantas vezes questionamos as dores que enfrentamos? Quantas vezes sentimos que o mundo parece nos punir injustamente? Assim como Jó,
Podemos nunca obter todas as respostas, mas talvez a lição que ele nos deixa seja justamente essa. A força não está em evitar a dor, mas em encontrar sentido no meio dela, em aceitar que nem tudo precisa ser compreendido para que possamos seguir em frente. Então, da próxima vez que você enfrentar o desespero, lembre-se de Jó. Lembre-se que por mais escura que seja a noite, ela sempre cede ao amanhecer, porque no fim, a fé é o que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece querer nos derrubar. Se essa história tocou você, deixe seu comentário. Conte-nos o que mais lhe impactou na jornada de Jó. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse, onde exploramos as narrativas mais misteriosas e intrigantes da história. Até o próximo vídeo.